compilação quanto cronológica. Importante saber isso. Tiago capítulo 4 diz assim, nós vamos ler como nosso costume. De onde vêm as guerras, brigas entre vós? Porventura não vem disto dos vossos próprios desejos, que guerreiam em vossos membros? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos próprios deleites. Pensai vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Irmãos, não falem mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é mais cumpridor dela, mas juiz. E de agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos e teremos ganho. 14. Mas vocês devem dizer assim: se o Senhor quiser, haveremos de viver, estando vivos, faremos isto ou aquilo. Portanto, aquele que tem condições de fazer o bem não faz, comete pecado. Amém, queridos? Meus irmãos, hoje a congregação do Novo Porto veio para louvar a Deus, presbítero, nosso irmão Custódio, vai estar orando ao Senhor e já tendo a oportunidade com a congregação ali. Louvado seja Deus, receba a paz do Senhor Jesus.
Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu, não entendo por que me enganou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar. Mas saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Essas pedras machucam, essas pedras assim, tudo juntas, vai criar um peso. A igreja Essas pedras. então agradece a oportunidade. Glória a Jesus. Nós é que agradecemos essa congregação abençoada que saiu de lá para estar louvando a Deus juntamente conosco nesta noite. Amém, queridos? Vocês estão felizes com a presença da congregação do Novo Porto? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus é bom. Nós somos todos irmãos. Às vezes a gente tem um costume que não é bom. A gente chega em uma congregação ou em uma outra cidade e diz assim: é um prazer para mim estar conhecendo mais um povo. Jesus não tem mais de um povo, irmão. Jesus tem um povo só, né?
Você está conhecendo os irmãos que você ainda não conhecia, mas é o mesmo povo, é o nosso povo, nós somos um só povo. Amém, querido? É para ser assim, só tem 2 igrejas. Quantas igrejas? 2. Quantas? 2. Vocês estão com medo de dizer, irmão, só existe 2 igrejas. Quantas igrejas? 2. Falem alto, irmão. 2. Quantas igrejas existem? 2. A que sobe, só 2. Agora as 2, uma está dentro da outra. Já viu como é que é o mistério? A que fica está dentro da que sobe, irmão. E olhando assim, ninguém dá para discernir. São bastante parecidos. Amém? A gente só consegue discernir se observar. Como, pastor? Está escrito na Bíblia. Pelos frutos. Só assim a gente consegue. Fulano tem fruto. Fulano não tem. A gente consegue discernir. Mas vamos para nosso tema de hoje. Queridos, nós estamos falando nesse mês de setembro, não é isso? Mês de setembro. Subordinado ao tema, que distância estamos de Deus? Amém, querido? A semana passada, nós falamos sobre a falsa percepção da realidade. Quem estava aqui semana passada, levanta a mão. Muito bem. Segunda-feira passada, nós falamos sobre a falsa percepção da realidade. É aquilo que a gente pensa que vê, mas não está vendo. A gente pensa que sabe, mas não está sabendo. A gente pensa que é, mas não está sendo. Isso é falsa percepção, né? E nós falamos sobre 3 tópicos. Vamos recordar um pouquinho? O primeiro tópico foi a miragem teológica. Foi o que, irmãos? Miragem teológica. É aquilo que você pensa que está vendo, pensa que está sabendo, mas é só uma miragem. Nós falamos também sobre a visão distorcida da realidade. Você vê uma coisa, acredita naquilo, mas é outra totalmente diferente. A visão está distorcida da realidade existente. E finalizamos falando sobre o tópico chegando perto de Deus. Não foi isso, queridos? Muito bem. Hoje, olhe para mim, para cá. Tem que olhar para cá, tá bom? Olhe para cá. Hoje, nós continuaremos falando sobre esse tema, que distância estamos de Deus, e nós vamos falar hoje sobre o tópico, a distância que não é percebida. Nós vamos falar sobre o quê? Ou seja, nós vamos aguçar nossa percepção do Deus que nós servimos. Amém, meus irmãos? Quem está comigo, diga glória a Deus. O que é, pastor, essa distância que não é percebida? Nós vamos aguçar hoje os nossos sentidos, a nossa sintonia, a nossa sensibilidade, a nossa percepção do Deus que nós servimos. Tá? Porque muitas vezes a gente não percebe essa distância que nós estamos de Deus. Às vezes Ele está tão perto de nós, a gente não sabe. E às vezes Ele está distante, a gente também não sabe. Essa é a ideia, tá? Então, meus amados e queridos irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Vamos lá, antes da gente começar, não respondam para mim, respondam para você mesmo, tá? Você já sentiu, presta atenção, você já sentiu a real presença de Deus na sua vida? Não responda para mim não, irmão. Eu não quero saber isso. Tá? É para você responder. Se você já sentiu, você vai dizer para você mesmo, eu. Eu já senti realmente essa presença. Eu já te senti, Senhor, na minha vida. Ou você nunca percebeu, ou você nunca sentiu, ou você nunca experimentou essa presença.
E tem gente vamos lá, vamos voltar, porque a conversa paralela é uma das coisas terríveis para a gente não perceber. Então vamos lá. Vamos lá. Você já percebeu, já sentiu, já experimentou a real presença de Deus na sua vida? Aquele momento, aquela presença que não tem outro significado, outro sentido, senão o próprio Deus, ou não? Tem muita gente que nunca sentiu, mas finge sentir o tempo inteiro. Tem a unção do fingimento. Olha para mim, eu disse o quê? Se eu criei agora aqui a unção de quê, irmãos? Fingimento. A pessoa não está sentindo nada e dá uma que, sabe, que está sentindo tudo. Amém? É a unção do fingimento. Tem uma história aí, eu não lembro o título, mas é a história a roupa do rei, né? A roupa invisível do rei, uma história dessa aí, vocês conhecem. Que 2 pilantras foram no reino e fez uma roupa invisível, só via quem fosse sábio. Vocês conhecem essa história? E todo mundo fingia, porque ninguém queria ser bobo. Não, está vendo que roupa maravilhosa. Os que eram sinceros diziam, não estou vendo nada, então tu é burro. Só vê quem é inteligente. Eu não me lembro mais da história, mas é isso assim, alguma coisa que eu li aí. Então tem a unção do fingimento também na igreja, pastor? Tem. Aqui não, irmão. Aqui não. Mas pode ser que um dia você identifique, descubra e conheça alguém que tem essa unção do fingimento. Ele não está sentindo nada, mas entra no meio como se tivesse. Nunca sentiu, mas dá testemunho como se já tivesse sentido. Bom, outra pergunta. Hoje é a mensagem das perguntas. A que distância eu, você, nós estamos realmente de Deus? A Bíblia diz que Ele habita em nós, seu Espírito. Mas a que momento, em que condições eu consigo perceber esse Deus em mim? Eu tenho certeza que hoje nós vamos descobrir. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos colar nele. Hoje nós vamos sair daqui de mão dadas com Jesus. Amém, meus amados irmãos? Há um texto na Bíblia, presta atenção, olhe para mim. A mensagem já começou faz tempo, tem gente cochilando ainda. Vamos lá. Há um texto na Bíblia, no Gênesis 28, eu disse onde? Versículo 16, eu não vou ler o texto, nem contar toda a história, que é muito conhecido, vocês vão pegar logo. Jacó fugindo do seu irmão. Quem estava fugindo? Lembra que ele deita, pega o quê e põe como travesseiro? O quê, irmãos? Uma pedra, dorme, sonha, acorda. O que é que ele diz quando ele acorda? Senhor, o Senhor estava aqui e eu não percebi a sua presença. Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo bem? Então ele diz assim: Deus estava aqui e eu não percebi. Ora, irmãos, como é que pode isso? Um Deus tão grande, Deus não é tão grande? Todo-poderoso, Deus não é todo-poderoso? Soberano, Deus não é soberano? A sua presença não abala céus, terra e tudo?
Mas Jacó disse: Deus estava aqui e eu não percebi. Há outro texto na Bíblia, presta atenção, só para eu fechar isso aqui, para a gente começar a pregar. Há outro texto na Bíblia, vocês também conhecem. Uma mulher vai se arrastando, toca nas vestes de Jesus, e Jesus diz: alguém me tocou, e alguém chega para Jesus e diz: Senhor, está todo mundo te tocando, te oprimindo, te apertando. Presta atenção, irmãos. Um Deus que é perceptível só por ser Deus, a multidão apertando sem perceber, sem receber, e Jacó dizendo: ele estava aqui, eu não percebi. Amém? Entenderam o mistério? Está vendo que para perceber Deus tem um segredo? Perceba que para você perceber Deus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Veja que para você sentir Deus, não basta só dizer. Ele estava com Jacó, sim ou não? Ele estava no meio daquela multidão, sim ou não? Mas ninguém estava sentindo como aquela mulher sentiu. E Jacó também não percebe. Perceba que não basta só Deus estar presente para a gente perceber. Porque Deus está aqui, sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas tem gente que não percebe. Tem ou não tem? Tem gente que não percebe. Então veja que não é só Deus estar. É Deus se fazer percebido para mim e para você. Esse que é o segredo, irmão. Ah, Deus está aqui, pastor. Eu sei que Deus está aqui. Ah, Deus está na casa, pastor. Eu sei que Deus está na casa. Mas Deus se deixou ser percebido por você? Você consegue perceber Deus, sentir a presença de Deus, saber de fato, pela percepção que Ele está aqui? Então, nesta noite, olhe para mim, prepare-se para perceber Deus pertinho de você. Prepare-se para nesta noite você sentir a presença dEle como você nunca sentiu. E você não só perceber por ouvir dizer, mas perceber por sentir a sua presença. Amém, meus irmãos? Pastor, então como eu quero. Quem quer, levanta a mão. Então diga para o seu irmão, vamos fazer um pacto assim, diga para o seu irmão: não converse comigo. Não me atrapalhe. Porque eu quero perceber Deus aqui nesta noite. Amém? Então olhe para mim e preste atenção. Primeiro lugar, vamos lá. Primeiro lugar, mude o olhar. Eu disse o quê? Eu disse o quê, irmãos? O nosso olhar, presta atenção, diz muito e nos faz em relação à percepção e à presença de Deus. Vou repetir. O nosso olhar diz muito em relação à percepção de Deus. Eu vou falar mais uma vez. O nosso olhar diz muito acerca da percepção de Deus em nossas vidas. Olhe para mim. Quando o nosso foco é problema, quando o nosso foco é maldade, quando o nosso foco são coisas ruins, Deus pode plantar bananeira na nossa frente, a gente não vai perceber, porque o nosso olhar está no problema, o nosso olhar está em coisas ruins, o nosso olhar está em tudo aquilo que faz nos focar, faz nos dar atenção. Então, meus amados e queridos irmãos, quando nós queremos, quando quisermos enxergar, perceber a presença de Deus, nós precisamos, a primeira atitude que nós temos que fazer
é mudar o olhar, mudar de foco. Para de olhar para os problemas da vida, para as situações difíceis da vida, para de olhar para a problemática que te cerca e passe a olhar para o Deus que é solucionador de todas as coisas. Mude o seu olhar nesta noite e você vai perceber Deus perto de você. Amém, querido? Mude o olhar para Deus. Mude o seu olhar. Olhe para mim, irmãos. O nosso olhar, repita, o meu olhar é o condutor da minha espiritualidade. Mais uma vez. Mais uma vez. Espiritualidade. Se o seu olhar estiver direcionado para o problema, a sua espiritualidade vai estar em xeque. Mas se o seu olhar estiver direcionado para o Deus que resolve problema, aleluia, a sua espiritualidade vai estar em alta. Pastor, isso está escrito na Bíblia? Tá, isso aqui é Bíblia, irmão. Presta atenção. Gênesis 21, 19. Eu disse o quê? Presta atenção. Agar está fugindo, está indo embora, atravessando o deserto. A Bíblia diz que acaba a água. Acaba o que, irmãos? Ela saiu com água e pão. Ela saiu com o que, irmãos? Mas a Bíblia diz que acabou a água. Se a Bíblia diz que acabou a água, ainda tinha pão. Tinha ou não tinha? Ela saiu com pão e água. A Bíblia diz que acabou a água. E quando acaba a água, ela entra em desespero emocional e espiritual. Qual é o desespero de Agar? Ela não consegue enxergar nada, ela não consegue ver nada, porque o olhar dela estava focado no problema. Qual era o problema de Agar? A falta d'água, tinha acabado a água, e ela estava com o seu olhar direcionado para a água, e quando nós direcionamos o olhar para o problema, a primeira sensação que vem é de morte e de incapacidade. Olhe para mim. O que Agar pensou quando faltou a água? Não tem água. O ser humano necessita de água, logo eu vou morrer. Presta atenção. Eu estou direcionando o seu olhar para o Deus que resolve, não para o problema. Veja que ela ainda tinha pão, dava para comer. Veja que o pão, se ela comesse, ela tinha força para talvez para cavar um poço, ou procurar água em outro lugar, ou andar mais um pouco. Mas quando acaba a água, a Bíblia diz que ela toma atitude desesperadora. Sabe por quê, irmãos? Quando o nosso olhar está direcionado para o problema, nós tomamos decisões desesperadoras. E ela deixa o menino, afasta-se dele e diz: eu não quero vê-lo morrer. Traduzindo para 2025, Agar disse, traduzindo, isso não está escrito na Bíblia, é uma tradução minha para os dias de hoje, para a nossa linguagem de hoje. Deus me abandonou. Deus não olha para mim. Deus me deixou para morrer aqui nesse deserto. Deus se esqueceu de mim. Presta atenção, irmãos, que o olhar dela estava no problema. Veja se conosco não é assim. A gente está cheio de problema, com a vida toda problemática. Servimos a um Deus grande, um Deus enorme, um Deus gigantesco, um Deus que é todo poderoso. Mas a gente tira o olhar do Deus que pode tudo
e começa a olhar para os problemas. E aí, olhando para os problemas, a gente começa a ver o irmão que na nossa visão não tem problema. O irmão que está bem, está sempre alegre, está sempre feliz. A gente triste porque o nosso olhar está com um problema. E a gente começa a dizer: Deus não gosta de mim, Deus não fala comigo. Todo mundo se alegra na igreja, mas eu não consigo me alegrar. Deus fala com todo mundo, usa vaso para todo mundo, usa profeta para todo mundo, mas Deus não fala comigo. Eu não presto mesmo, a minha vida não tem sentido. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, meus irmãos: para de olhar para o problema e olhe para Deus. O Deus que nós servimos é maior do que o problema que está nas nossas vidas. E ela toma a atitude de abandonar aquele que ela tinha a obrigação de cuidar. Olha a outra atitude que ela toma: ela vai se assentar. O que é que a Bíblia está dizendo? H se acomodou. H o quê? Agora, com todo o respeito que você tem ao seu irmão, você só pode falar com ele quando eu mandar, está combinado? Então olha para ele e diga assim: não se acomode. Fala com autoridade, irmãos. É o pastor que está mandando, pode falar. Não é pecado não, pode falar. Não se acomode. Levanta, sacode a poeira e vai para a peleja. Deus é contigo, meu irmão. Profetiza para ele: se levanta, sacode a poeira e vai para a peleja, porque Deus é contigo. Tira o olhar do problema e olhe para o Deus que soluciona o problema. Amém? Aí a Bíblia diz que ela vai chorar. Outra atitude, eu podia pregar só sobre H hoje, né? A outra atitude, ela vai chorar. Irmãos, perdoe aqui a minha sinceridade, a minha frustração. Deus não é emotivo. Deus é o quê? Não é, Deus não se emociona. Deus é espírito. Deus age por princípio, segundo a sua palavra. Aí eu vou chorar para ver se Deus tem dó de mim. Consertar a sua vida, irmão. Tomar vergonha, fazer as coisas certas. Aí ela vai chorar. E o menino vai orar. E Deus envia o anjo. Vocês conhecem a história onde diz: levanta aí, H, você está fazendo o que aí? Deus ouviu a voz do menino. Eu já falei isso aqui. Deus ouve voz, não ouve choro. E a Bíblia diz, presta atenção que a Bíblia diz: H olhou e viu um poço. Viu o que, irmãos? Agora, a Bíblia não diz que um anjo cavou o poço, diz? Não diz que Deus fez brotar um poço, diz? Olhe para mim, o poço estava ali o tempo inteiro. Vou repetir para você dar um glória a Deus. Calma. Entenda. Entenda. O poço estava ali o tempo inteiro. Mas ela não via. Por que que ela não via, irmãos? O poço que estava ali. Versículo 16 diz que ela foi se assentar para não ver o menino morrer. Eu imagino H sentada distante do menino, com os olhos fechados ou com a mão no rosto, no olho, chorando. Uai, uai, uai. E o poço ali na frente dela. Precisou Deus enviar um anjo para que ela abrisse os olhos e visse a solução. Irmãos, quando o nosso foco, o nosso olhar está no problema, mas não conseguimos enxergar a solução que está dentro da nossa casa, que está perto de nós, que está no vizinho, que está no amigo, que está no patrão, que está no esposo ou na esposa. Às vezes a solução está perto e a gente não consegue ver. Por quê, pastor? Porque o nosso foco, o nosso olhar está no problema. Então mude o olhar nesta noite para você perceber a presença de Deus.
Aonde estava o olhar de Agar no problema? Na morte do menino e não na providência de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde está o teu olhar? Olhe para mim e presta atenção. 1000 perdões. Mas você já viu que tem pessoas que você vai conversar com ela só te conta problema? Pai do Senhor, meu irmão ou minha irmã. Pai do Senhor, e aí, tudo bem? Pastor, assim umas dores no meu corpo, meu marido não para de beber, meu filho é na rua o dia todo. Tá bom mesmo, Deus abençoe. Outro dia, Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, meu pastor. Tudo bem? Pastor, o marido ainda continua na cachaça, o menino na rua, e agora eu perdi o emprego. E só vai se acumulando. E o foco dela ou dele é o problema, é o problema, é o problema, é o problema. O olhar é o problema, e Deus perto, olhando, disse, me provoque. E ela olhando para o problema, irmãos. Para de olhar para o problema. Você tem um Deus que é a solução. Mude o olhar nesta noite e a solução chegará na sua casa, na sua vida, na sua família e nos seus negócios. O que é que Tiago está fazendo? Versículo 13, presta atenção. Ele está nos instruindo, nos exortando a tirar o olhar das coisas, da ansiedade da matéria e olhar para Deus. Versículo 13 está dizendo isso. O que está escrito? Vocês dizem, hoje, amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, compraremos, venderemos, negociaremos e teremos ganho. Tiago está dizendo, tire o olhar das circunstâncias, tire o olhar das coisas e olhe para Deus. O correto vocês dizerem é, se Deus permitir que estejamos vivos e com saúde e nos der condições, então nós iremos e trataremos tudo que tem que ser tratado. Agora a nossa ansiedade, a nossa solução está tão na matéria que a gente esquece de Deus e diz, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou construir aquilo, eu vou preparar aquilo outro. E onde está Deus? A maioria das pessoas está olhando para as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, mude o seu olhar nesta noite. Mude o seu olhar nesta noite. Olhe para mim. Nós estamos vivendo tanto sem perceber Deus, irmãos. Esta é uma realidade. Olhe para mim. Nós estamos vivendo tanto sem a percepção de Deus, que esquecemos que a vida que vivemos aqui não é nossa, é dele. Esquecemos que tudo que há aqui não é nosso, é dele. Esquecemos que tudo que vem à nossa mão não é nosso, é dele. Nós só somos administradores e passageiros aqui nessa terra. Tudo é dele, por ele e para ele. É ele que manda. Amém, meus irmãos? Aí, esta falta de percepção nos faz fazer as coisas sem direção, sem oração, sem consulta a Deus. E depois culpamos alguém. Não oramos, não consultamos. E quando somos questionados, justificamos, eu não tenho tempo. Olhe para mim e preste atenção.
Você já viu que a gente emprega tempo para tudo, menos para Deus? Onde está o nosso olhar mesmo, irmão? Aonde está o nosso olhar? Porque a gente tem tempo para tudo. Tudo que eu digo tudo é tudo mesmo, menos para Deus. Irmãos, olhem para mim e prestem atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Deus é dono da nossa vida, do nosso corpo e dos nossos bens. Ele é dono de tudo. Presta atenção, às vezes nós corremos muito e não temos tempo. Corremos muito e não temos tempo. Porque não gerimos o tempo que temos. Cuidado, para Deus não te dar tempo de sobra. Amém? Eu li um livro uma vez, eu lia muitos livros, eu não lembro o título, me perdoe, mas se não me falha a memória, esse livro foi escrito por um pastor do estado do Espírito Santo. Ele nunca tinha tempo para Deus, a correria, ganhar isso e aquilo, para um dia estar de carro, sofreu um acidente, hospital. Ficou em coma o tempo e morou praticamente, quase, se não me falha a memória, 3 anos no hospital. E nesses 3 anos evangelizou todo mundo lá dentro. Teve tempo ou não teve? Teve tempo ou não teve? Pastor, Deus fez ele ter um acidente. Eu não disse isso, eu estou dizendo o que aconteceu na vida dele, que está no livro. Eu não me lembro o título, por favor, me perdoe. Mas eu já li esse livro, eu acho que eu não tenho mais, porque me levaram muitos livros. Mas eu lembro desse testemunho dele nesse livro. Ele contando isso, que ele nunca tinha tempo. Até que um dia ele teve 3 anos de tempo. À vontade para evangelizar, pregar. Ficou ali no hospital porque ficava sempre lá em observação, não podia sair. Quando o médico ia dar alta, ele tinha uma crise e aí tinha que ficar no hospital. Enquanto estava no hospital, estava bom. Falava, andava. Vou te dar alta, a crise baixava. Irmãos, presta atenção no que eu vou lhe te dizer. Mude o olhar. Às vezes nós olhamos demais para as coisas, e quando a gente olha demais para alguma coisa, o nosso foco fica naquilo. Nosso coração fica naquilo. E a gente tira o olhar de Deus. Outra coisa que eu sempre digo. Na eternidade, nós teremos todo o tempo do mundo. Teremos ou não teremos? Sim ou não? Sim. Então, às vezes, a gente está tão sem tempo e Deus diz: venha, meu filho, vou te dar o tempo todo para você. Agora eu tenho algo perigoso para dizer a você. Perigoso. Que está escrito aqui na Bíblia. Versículo 16, presta atenção. Mas vocês se gloriam em vossas presunções. De que ele está falando? Nós nos gloriamos quando dizemos: olha, pode me esperar que eu vou lá. Eu vou tal dia, vou passar um ano, vou comprar, vou vender, vou ganhar, vou enriquecer, vou negociar. Pode esperar que eu vou. Espere, rapaz, eu tenho palavra, eu vou. Aí Paulo, ou melhor, Tiago está dizendo: vocês se gloriam nisso, nas presunções que vocês fazem. Agora olha como ele conclui:
toda essa glória é maligna. Toda essa glória é o que, irmãos? Vamos bem alto. Toda essa glória é o que, irmãos? O que é que Tiago está dizendo? Essa glória é de quem está com o direcionamento do olhar para coisas. Esta glória é para quem está com o direcionamento do olhar para si mesmo. Esta glória é para quem está com o direcionamento do olhar para as circunstâncias da vida. Toda essa presunção, essa glória presunçosa de vocês é maligna, ou seja, procede do maligno. Está escrito. Amém, irmãos? Agora, quando a gente está com foco em Deus, olhando para Deus, alguém diz, vamos negociar. Ele diz, se Deus permitir. Vamos fazer isso ou aquilo, se Deus permitir. Vamos para, se Deus permitir. Por quê? Porque Ele tem o controle da minha vida, Ele tem o controle das minhas ideias, Ele tem o controle do meu pensamento, Ele tem o controle do meu corpo, tudo está na mão dEle. Se Ele quiser, se Ele permitir, eu irei. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mude o olhar. Pastor, de que olhar o senhor está falando? Preciso dessa explicação, que eu não estou falando aqui de vista, da simples vista de ver, não. Presta atenção. Eu estou falando olhar de foco, de direcionamento, onde nós colocamos e empregamos nossa força, nosso coração e nosso desejo. Amém, irmãos? Espera aí, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso desejar nada. Eu não estou dizendo isso. O senhor está querendo dizer que eu não posso aspirar nada. Eu não estou dizendo isso. Quem não deseja e não aspira já morreu. O senhor está dizendo que eu não posso sonhar nada. Quem não sonha, não deseja, não aspira, já está morto. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua aspiração, seus desejos e seus sonhos precisam estar fundamentados em Deus, subordinados à vontade de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Amém? Agora, quando o meu sonho é o sonho de Deus, irmãos, pode se levantar os irmãos contra, pode se levantar o Egito contra, pode se levantar a mulher de Potifar contra, pode lhe lançarem na cova, te venderem como escravo, te lançar no calabouço, que quando você sonha o sonho que Deus sonhou para você, nada impede de você tomar posse da sua vitória. Oh, aleluia! Então o que nós precisamos, pastor, mudar a direção do nosso olhar. Para de olhar para as coisas, para de olhar para os problemas, para de olhar para as circunstâncias da vida, para de olhar para as pessoas e olhe para Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. E você vai passar a perceber Deus com mais sensibilidade, com mais facilidade. Segundo lugar. Primeira qual é? Primeira qual é? Segunda, olhe para mim. Primeira é mudança de olhar. Expliquei o que é o olhar aqui, não é a vista. É o foco, é onde empregamos o desejo, o coração, as vontades. Pode empregar em qualquer coisa da vida, pode. Em ser presidente, ministro, o que você quiser, você pode empregar o seu desejo, o seu coração, desde que essa seja a vontade de Deus para a sua vida.
Amém? Porque eu já vou passar por outro ponto, tem gente também que é extremista. Ele sabe qual é a vontade de Deus na vida dele, aí ele cruza os braços, senta e fica esperando Deus descer do céu, pegar ele pela mão, e vai morrer sentado. Era a vontade de Deus de José ser governador, sim ou não, irmão? Olha o que ele passou. Era a vontade de Deus de Davi ser rei, sim ou não, irmão? Olha o que ele passou. Amém? Segundo lugar. Primeiro, mude o olhar. Segundo, anote. Atenção às coisas simples. Eu disse o que, irmãos? Estou falando sobre a distância que não é percebida. Primeiro lugar, porque seu olhar está direcionado para qualquer outra coisa, menos para Deus. Então você tem que mudar a direção, olhar para Deus. Segundo, para ter essa percepção dessa distância de Deus, dê atenção às coisas. Dê atenção às coisas. Irmãos, olhe para cá. A presença de Deus é percebida de forma simples, através de coisas simples. 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 A gente que quer o místico, o terremoto, sabe, o tsunami. Deus trabalha de forma simples. Às vezes Deus manda terremoto, manda. Às vezes Deus manda espada, pá, quebra tudo, manda. Mas não é a regra. Amém? Amém. Deus trabalha de forma simples. Agora, preste atenção, olhe para mim. Deus, quando quer, preste atenção. Deus, quando quer falar, se revelar, Ele usa o simples para gerar o sobrenatural. Deus não traz o sobrenatural para gerar o simples, é o contrário. Eu vou repetir isso aqui. Deus, quando quer falar, se revelar, se mostrar a nós, se mostrar, entenda, por favor, que ninguém vê nem pode ver Deus, se mostrar são as suas ações, sua percepção. Então, Deus, quando quer falar, se revelar a nós, Ele usa as coisas simples para trazer o sobrenatural. Ele não usa o sobrenatural para trazer as coisas simples. Deus, Ele trabalha inversamente proporcional. É o simples que traz o natural. O que importa é a percepção. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Vou demonstrar isso aqui para vocês entenderem. A queda dos muros de Jericó é coisa natural ou sobrenatural? Sobrenatural. É ou não é? Vou repetir, irmãos. Eu quero emoção na resposta. A queda dos muros de Jericó é algo natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Tocar uma trombeta é coisa sobrenatural ou coisa simples? Gritar é coisa natural ou coisa simples? Perceba que as muralhas não caíram para o povo gritar, o povo gritou para as muralhas cair. O simples trazendo o sobrenatural. Amém, irmão? Amém. Vamos lá. Um cajado, eu disse o quê? Cajado. É uma coisa sobrenatural ou uma coisa simples? Simples. Agora vamos lá. Abrir o mar
é uma coisa simples ou sobrenatural? Perceba que Deus não abre o mar para o povo passar com cajado ou bater nas águas. A Bíblia diz que o cajado foi batido na água para o mar. É o simples trazendo o sobrenatural. Então vamos lá. O simples trazendo o sobrenatural. Amém, meus irmãos? Amém. Deus trabalha de forma simples. Agora, presta atenção. O que importa não é a visão do sobrenatural. Olhe para mim, que isso aqui é forte. O que importa não é a visão do sobrenatural. Por quê, pastor? Porque ver o sobrenatural é fácil. E eu vou te explicar por quê. Guarde isso aí. Guarde isso aí. Então o importante não é ver o sobrenatural. Qual é o importante, pastor? É a percepção do Deus que faz o sobrenatural. Agora, olhe para mim, qual é o nosso erro? A gente não quer perceber o Deus, a gente quer ver o sobrenatural. Então, olhem para mim, respirem fundo e prestem atenção. O importante não é o sobrenatural. Sobrenatural todo mundo vê. É fácil. O importante é a percepção do Deus que faz o sobrenatural acontecer. Pastor, por que o senhor disse que é fácil? Você sabe quantas pessoas saíram do Egito? Quantas? Quantas pessoas? Um povo. Aproximadamente, não, isso não é exato, mas aproximadamente entre 3 e 5 milhões de pessoas. Todos eles, repitam, viram o mar se abrir, sim ou não? Viram ou não viram? Todos eles viram água sair da rocha, viram ou não viram? Todos eles viram maná cair do céu, viram ou não viram? Todos eles estavam debaixo da nuvem durante o dia, sim ou não? Todos eles eram guiados pela coluna de fogo durante a noite e aquecidos, sim ou não? Mas quantos deles entraram na terra prometida? Dos que tinham 20 anos acima, fora as crianças, que até 20 anos era criança, mas dos que tinham 20 anos para cima, só 2, Josué e Caleb. Pastor, mas eles não viram o sobrenatural? Viram. Mas eles não viram, mas eles não percebiam, não sentiam, não tinham intimidade com Deus que faz o sobrenatural. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer. O importante não é você ver o sobrenatural, o importante é você perceber, sentir, ter intimidade com Deus que faz o sobrenatural. Quem tem intimidade não precisa ver para crer. Amém, irmãos? Ô, glória! Vocês já colocaram o dedo na tomada e tomaram choque? Quem já tomou choque? Tomei uma descarga aqui de choque, sabe, no meu corpo agora. Quando eu falei isso aqui. Aleluia! Então, queridos, não é o sobrenatural que vai nos dar sustentabilidade com Deus. Todo mundo viu mar abrir, água sair da rocha, maná cair do céu, nuvem, etc.
mas não creram, não perceberam, não sentiram, não tiveram intimidade. O importante, queridos, não é ver. Ver é bom, mas não é o importante. O mais importante é você saber sentir que Deus está contigo e você tem intimidade com Ele. Glória a Deus. Nesse diapasão há um texto interessante, segundo o livro dos Reis. Eu disse o quê? Capítulo 6, versículo 17. Está um homem de Deus e um moço no monte. Quem está no monte? E o seu moço. E eles acordam pela manhã. E o homem de Deus vê o monte cercado pelos soldados do rei. Presta atenção, queridos. E ele corre e diz: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, nós vamos perecer. Por quê, rapaz? O monte está cercado de soldados do exército do rei. E o homem de Deus estava preparando seu cafezinho, sem dúvida. Continuou preparando. Homem de Deus! Porque, irmãos, presta atenção. Quem não dá atenção a coisa assim, só quer ver o sobrenatural, é desesperado. Não, porque a gente é desesperado. Quem sabe em quem tem crido é tranquilo, não se desespera. E eu vejo o profeta preparando seu café. Não, meu Deus, não vê os discípulos no barco e enche de água e joga no mar e vai. Jesus, o Senhor não dá importância, nós estamos perecendo. E Jesus com sono deve dar aquela espreguiçada. É ruim você estar dormindo e ser acordado, não é? Ele respira fundo e vem homem de pequena fé. Ô mar, psiu. Ô vento, psiu. Vocês não têm fé. Tranquilo. Quem sabe quem é e em quem tem crido é tranquilo. E está o moço, o nome de Deus, espera o nome de Deus. Ele, para de me encher a paciência. Nome de Deus, o monte está cercado. E ele diz assim: Senhor, abra os olhos dele, para ele enxergar. E a Bíblia diz que quando ele abre os olhos, quando Deus abre os olhos, o monte estava cercado por miríades e miríades de carros e cavaleiros de fogo. Carros e cavaleiros de fogo, carros e cavaleiros de fogo, aleluia, protegido, guardado e protegido, porque estavam no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Agora presta atenção. O homem de Deus viu? Não. A Bíblia não diz que ele viu. Espera aí, pastor. É o texto, irmão. Abra os olhos dele para que ele veja. Amém, irmão? Olha que coisa interessante. Que a Bíblia não diz que o homem de Deus viu. A Bíblia não diz isso. Mas o que é que a Bíblia deixa claro?
que ele tinha certeza, ele tinha tanta certeza que ele estava guardado e protegido, que ele disse: abre o olho dele, Senhor, para que ele veja que ele só acredita se vê. Tem gente que só acredita se vê, é os crentes tomés, eles só acreditam se vê, e muitos nem vendo crê. Irmão, você não precisa ver para acreditar, acredite que maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Oh, aleluia! A gente não precisa ver, a gente precisa crer. Eu creio. Eu creio que Deus está aqui. Pastor, o senhor está vendo um anjo? Não. O senhor está vendo Deus? Não. Mas eu tenho certeza que Ele aqui está. Eu tenho certeza que Ele aqui está. Aleluia. 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 Glória a Deus. A gente precisa crer. Crer. Se creres, verás. Não é se ver, crerás. Se creres, verás. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a gente não precisa ver anjo, mas a gente sabe quem está guardado. Sim ou não? Ele não precisa ver. Eu já contei a história aqui. Eu bem novo, tinha 19, 20 anos, 21 anos. Era o xerife de uma determinada cidade, sozinho naquela cidade. Crente. E um dia eu fui prender um camarada, e o apelido dele era Tranca-Rua. O apelido, já tinha matado uns 2, dado facada nos 3, e dessa vez tinha furado alguém de faca, e eu fui lá na casa dele. Bati na porta, a mãe dele saiu, falei, não sabia o nome dele, Tranca-Rua está aí? Ela disse, está. Diga a ele que é para ele vir aqui, que eu quero falar com ele. Aí ele veio e eu disse, fulano? Ele, sim senhor, sim senhor. Eu disse, você fez isso, não fez? Fez. Bora, você está preso, vem aqui na minha frente. E ele baixou a cabeça e foi na minha frente. Até a delegacia, isso dava uns 500 metros, mais ou menos. Daqui à praça. Lá eu tranquei ele na grade, ele ficou lá uns 3, 4 dias antes, pessoal. Antigamente, 30 anos atrás era assim, deixava depois que vinha viatura para levar. Nesses 3 dias eu aproveitei para evangelizar, ele aceitou Jesus. Aceitou Jesus. E depois eu perguntei a ele, vem cá, rapaz, tu já furou não sei quem, já matou não sei quem, por que aquele dia eu fui lá na sua casa e você não reagiu? Ele disse, o senhor é doido? Tinha 2 policiais grandão, maior do que o senhor lá, uns bichos fortes. Eles me matavam ali. Eu disse, não, pô, eu estava sozinho. Não, o senhor não foi lá sozinho. Eu estava lá, tinha 2 do seu lado, assim, tudo maior que o senhor e forte. Se eu reagisse. Aí eu entendi, disse, é verdade, irmão, verdade. A gente não precisa ver, irmão. A gente precisa ver. Se creres, verás. A gente fica muito preso naquilo. Creia. Outro texto bíblico, presta atenção. 1
1 de Reis 19, está Elias na caverna. Está onde? Primeiro erro, profeta não é para estar em caverna. Não é verdade? Profeta não está em caverna. O profeta está no monte. O profeta está profetizando para o povo, o profeta está, mas em caverna. Mas ele está na caverna. Princípio de depressão. Angustiado. E Deus vai falar com ele. Quem vai falar com ele? Deus. Presta atenção. Isso aqui é uma aula. A Bíblia diz que ele está lá e passa um forte vento. E a Bíblia diz, é categórico em afirmar, mas Deus não estava no vento. Forte. Um furacão. Deus não estava. A Bíblia diz que depois passou ali pela porta da caverna um terremoto. Aí, e o texto diz que fendia as brenhas, que quebrava as pedras, que destruía tudo. Está no texto. Mas a Bíblia diz, e Deus não estava no terremoto. Depois do forte vento do terremoto, passou um fogo consumindo tudo, e destrói tudo, e queima tudo, e vai aquele alvoroço. E a Bíblia diz, e Deus não estava no fogo. Irmão, se é 2 crentes que eu conheço, no primeiro vento já tinha pulado do redemoinho, o povo morrido, no terremoto não chegava, no fogo tinha se queimado. Olhe para mim, o que o senhor está querendo dizer, pastor? Presta atenção. Deus opera com extraordinário, mas Deus também opera, trabalha e fala através de coisas simples. Por que eu estou falando isso? Porque a gente só quer dar atenção àquelas coisas estrondosas, extraordinárias, avultosas, caudalosas. Não, irmãos, Deus fala de forma tremenda, no fogo, no vento, no terremoto fala, mas Ele também fala de modo simples. Aí a Bíblia diz que depois veio uma voz mansa e delicada. Suave e delicada. É? Aquela brisazinha gostosa. Vocês já tomaram aquela brisa de manhã? Refrescante, ou da tardezinha? Refrescante. Vem aquela brisazinha, ó. Refrescante. E com a brisa uma voz mansa e delicada. E Deus falou com ele. Você está fazendo o que aí, Elias? Irmãos, não espere encontrar Deus só em coisas extraordinárias, não. Quantas vezes Deus fala com a gente não percebe através de uma palavra de uma criança, de um louvor, de um canto de um pássaro, nos acordes musicais, numa mensagem de texto, num abraço, num sorriso de alguém. Não, mas é simples, não. Só acredito se vier correndo, der 3 saltos mortais, pular. Aí eu sei que é Deus. Não, irmãos. Deus age de forma estrondosa, age. Mas Deus também age de forma simples. Quer perceber Deus? Dê atenção também às coisas simples. Deus está falando com você nesta noite.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, como perceber a distância que nós estamos de Deus? Primeiro, mude o olhar. Segundo, atenção às coisas. E terceiro, para a gente finalizar, alegre-se na presença de Deus. Você já viu que tem crente que é triste? Você olha para a cara dele, dá tristeza dele. Houve uma época que ser crente era sinônimo de ser feio. Já viu isso? Já viram isso? Ah, irmãos, então vocês não é desse tempo não, porque eu sou de um tempo, do interiorzinho, que ser crente era sinônimo de ser feio. É feio é crente, é bonito é do diabo. É gostoso é do diabo, é ruim é crente. As roupas mais feias da cidade, quem usava eram os crentes. Os odores das axilas da cidade, quem tinha eram os crentes. Os dentes abençoados nas bocas, quem tinha eram os crentes, que eu não podia tratar. Os bafos de onça, quem tinha? Houve esse tempo. E alguém até dizia, não é santidade. Não, se eu escovar meus dentes, Deus não fala comigo. Se eu dar uma deslizada no meu cabelo, eu perco minha santidade. Se eu rapar meu subaco, houve esse tempo. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo, eu assumo isto, a vitória é nossa, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, pelo sangue de Cristo, eu assumo isto, a vitória é nossa. E além de andar feio, o crente tinha que ter a cara fechada, triste e sofrer. Irmãos, eu já ouvi testemunho de crentes dizendo, irmãos, olhe por mim que eu estou sofrendo. Meu marido me bateu, meu marido é isso, meu filho está aqui. Vem outro e diz, oi, irmã, quando aquilo ali não é nada, pior sou eu. E você vai para a Bíblia, presta atenção. Vocês dão risada, mas o negócio é sério. Você vai para a Bíblia é totalmente o contrário. A crente não podia sorrir, crente não podia brincar, não era? E a cara era aquela cara. Aí você vai para a Bíblia, Filipenses 4:4. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, hoje, graças a Deus esse tempo passou, mas está um tempo terrível também, que eu vou falar agora de nós hoje. Eu estou falando do nosso irmãozinho lá de trás. Agora eu vou falar de nós hoje. A gente mudou, hoje a gente está bonito até demais. Tem gente exagerando na beleza. A gente já está exagerando na beleza. Você ficar bonito demais, não. Fique bonito só. Demais também não. Mas hoje, passado aquele tempo, nós estamos no tempo do materialismo e do egoísmo. Ou seja, nós dependemos de estar bem ou de ter alguma coisa para estar alegre.
percebe que os dois são terríveis. E entre os dois é melhor estar do que estar hoje. Não, nenhum dos dois é melhor não, os dois estão errados. Então nós somos egoístas e materialistas, nós precisamos de coisas ou de pessoas para se alegrar. Eu já contei a história aqui de uma mulher, o marido um dia chega no trabalho triste, né? Vocês que trabalham aqui em empresa, e o marido chega triste no trabalho e os colegas, né? Rapaz, o que você tem? Rapaz, minha esposa. Minha esposa é triste, depressiva no quarto o dia todo e tal. O marido, os amigos dizem, rapaz, dê um sofá para ela. Mulher gosta de um sofá. Dê um sofá que ela vai. Será? Ele vai lá, pô, compra o sofá, bota. No outro dia chega na empresa, todo feliz. E aí, rapaz, essa noite lá em casa foi uma maravilha, foi uma festa. E aí, comprei o sofá, dei para a mulher, quando chegou aquele sofazão lá, ela quase se joga em cima de mim e tal, e tá vendo aí? Passa um tempo, o cara chega triste de novo. A mulher está triste, e agora? Não, ela disse porque o sofá é novo, mas o tapete é velho. Tem que comprar um tapete. E ele pega o dinheiro, compra o tapete, no outro dia chega na empresa, e aí? Comprou o tapete, a mulher ficou feliz demais. Eu nunca vi minha mulher tão feliz. Ela levou ela na loja, escolheu aquele tapete egípcio. Comprou aquele tapetão, nós levamos para a sala. E quando chegou lá, e já rolamos ali pelo chão mesmo de alegria, brincando igual dois meninos. Que mulher feliz! Passou um tempo, ele chega triste de novo. Os colegas de novo triste. Ele a mulher agora quer uma cortina nova. O sofá está novo, o tapete está novo, mas falta uma cortina, que ela viu igual da vizinha. E não, eu já parcelei 14 vezes no cartão, 60 vezes no crediário. Compra a cortina, comprou a cortina, foi comprando a cortina, comprou cama, comprou sofá, comprou geladeira, reformou a casa toda, quando acabou tudo. Ele chegou lá um dia, eu quero convidar vocês para o meu velório. Minha mulher morreu, a tristeza foi tanto, não tinha mais nada. Olhe para mim. Nós não precisamos de coisas nem de pessoas para ser alegres, irmãos. Alegrai-vos no Senhor, diz a Bíblia. Nós temos a presença de Deus e isso já basta para sermos alegres. É a presença de Deus que nos alegra, não são coisas nem pessoas. Qual é a nossa tristeza de hoje? Tem gente deprimida, fazendo terapia, porque postou uma foto e a amiga não curtiu. Eu vou me deprimir. Aonde está a nossa alegria? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Veja, olhe para mim. É mandamento, o verbo está no imperativo, é uma ordem. Sabe o que é que eu entendo aqui? Se você não é alegre, você está cometendo pecado. É o que, pastor? Está escrito. Alegrai-vos, é uma ordem, é imperativo. Deus está dizendo para nós, vocês têm o dever de ser alegre, de andar alegre. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo alegrai-vos. Ou seja, se você não está alegre, não anda alegre, não está cumprindo o mandamento do Senhor. Amém? Outra coisa, a alegria é em Cristo. Não é em você, não é nas coisas que você tem, não é nos seus amigos, não é no seu marido, não é nos filhos. Tem gente que não é alegre, por quê? Porque o filho não gosta dele. Porque um amigo deixou de... Oh, meus irmãos,
Nós não precisamos nem de coisas, nem de pessoas para ser alegre, não, irmãos. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria é o Senhor. A Bíblia nos ensina a nos alegrar no Senhor, não depende de circunstâncias, irmãos. A nossa alegria não depende de circunstância, a nossa alegria não depende de pessoas, a nossa alegria não depende de nada, de coisas. Nós temos o Senhor para nos alegrarmos nele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente fica deixando os ladrões de alegria roubar a nossa alegria. E tem um bocado de ladrão, eu já falei sobre isso aqui. Tem um bocado de ladrão de alegria querendo roubar a nossa alegria. Quem são esses ladrões? As coisas da vida, as circunstâncias da vida. Perdeu alguma coisa, pronto, depressão. Se tranca. Pessoas, outro ladrão de alegria que fulano falou mal de tu. Fulano disse que não gosta de tu. Irmãos, não vou dizer quem é, mas eu conheço um homem que um dia disseram para ele assim: rapaz, vou te contar uma coisa aqui, não fique zangado não. Aí esse homem disse: conta. Rapaz, fulano disse que não gosta de tu não. E esse homem respondeu: ele é a torcida de um time de futebol aí. E o homem ainda acrescentou: diga para ele que eu estou sem comer, sem dormir, sem fazer nada, porque ele não gosta de mim. Irmão, você não depende de pessoas para ser feliz, não, irmão. Para ser alegre, não. Ai, pastor. Pastor, porque fulano tem isso e eu não tenho. Eu estou triste porque fulano comprou a geladeira nova e minha geladeira é velha. Tua avó nem geladeira tinha, era feliz, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Estou triste, pastor. Está triste por quê? Fulano não deu uma curtida na minha foto. Eu curto todas as fotos dela. Irmão, a gente quando está pregando dá vontade de falar tanta coisa, dá vontade de Jesus, mas a gente não pode, tem que manter a ética, a homilética. E eu estou falando para o mundo todo aqui, né? Tem coisa que a gente só fala dentro do gabinete. Então não deixe os ladrões de alegria, pessoas roubar a sua alegria, dinheiro. Eu fico olhando, se essas pessoas nascessem antes da moeda, era todo mundo morto, porque não existia dinheiro. E agora? Tem gente que é tão apegado: aí eu quero dinheiro, 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 dinheiro. Ladrões de alegria. Não deixa as perdas. Pastor, eu perdi porque fulano me deixou, fulano foi embora, fulano não quer mais. Irmão, você existe para ser alegre. Amém? Vou encerrar com essa história bíblica, que para mim é a maior expressão de alegria e de ladrão de alegria. Aqui fecha. É a história de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Você vai ler essa história. A arca do Senhor é tomada, irmãos. E passa um tempão fora.
E Davi manda buscar a primeira vez, vai usar Iaiô, toca na arca, volta a arca dá aquele bolo todo, depois vai consulta o Senhor, e o sacerdote diz, rapaz, tem que fazer assim, eles vão buscar e vem trazendo a arca. Irmão, presta atenção no que a Bíblia diz, irmão. Vem a arca, e Davi se extravasa na alegria. Aí eu vou dizer o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que ele tira suas vestes reais e vai para o meio do povo e samba, e pula, e dança, e grita, e planta bananeira e vira um menino. O que é que Davi está dizendo? Ali, naquele gesto, naquele ato, o grande aqui não sou eu não, o grande aqui é ele. A presença que está aqui é a presença dele. Diante da presença dele, nós somos todos iguais. Aqui não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem alto, não tem baixo. Aqui todo mundo carece de adorar. Era isso que Davi estava dizendo. Mas quem depende de coisa, o ladrão de alegria está Mical da janela. Mical está onde, irmão? Aonde? Janela é um problema, irmão. Janela é um problema. Geralmente quem está na janela ou já está morrendo ou já morreu. Quem está na janela precisa ver para crer. Quem está na janela, o olhar dele está em coisas, em títulos. Aí a Bíblia diz que no versículo 20, ela vê o rei dançando, Mical, esposa dele, e ela o despreza no seu coração. Ela fez o que, irmãos? Deixa eu me dar um parênteses aí. Cuidado, quando você vê um crente alegre, extravasando na alegria, você desprezar no seu coração. Olha para mim. Você tem sua forma de se alegrar, deixa o crente se alegrar da forma dele. Não se meta entre a alegria dele e Deus, não, que você pode. Porque tem gente que é tão perfeito que quer controlar até a forma de você adorar. Olha, porque não pode isso. Olha, porque não pode aquilo. Olha, porque... Cauã, fica esperto, Cauã. Então não se meta, irmão. Eu tenho minha forma de alegrar, você tem a sua. Você se alegra da sua forma, eu me alegro da minha forma, e Deus recebe a nossa alegria. Amém? Agora, ela despreza e viu até aí, tudo bem. Agora, versículo 20 ao versículo 23, a Bíblia diz que Davi abençoou todo o povo. Abençoou quem? E aí o rei, irmão, vai abençoar a sua casa. Veja o que é uma pessoa que está com olhar em coisas, que só dá atenção às coisas estrondosas, que está pegado na matéria em título. O rei vai abençoar a sua casa, está escrito na Bíblia. E quando Davi vai todo feliz abençoar, a Bíblia diz que ela sai com toda a autoridade que ela não tinha, e repreende Davi. Bonito para sua cara, seu sem vergonha. Traduzindo para o português, fica como um vadio, tirando as suas vestes reais de gala e se mostrando no meio dos plebeus. Ah, irmão, não prestou não. Prestou não. Davi foi para cima dela e tu me respeita.
Você tem inveja, tem ciúme de mim? Porque Deus tirou o reino de teu pai e deu a mim? Eu estava me alegrando na presença do rei. Em outras palavras, Davi disse para ele: não se mete na minha alegria, na minha adoração com meu Deus, não. Versículo 23, a Bíblia diz que Mical não teve filhos. O historiador Flávio Josefo ou Maio Pilman, não me lembro de um dos dois, diz que Deus secou o ventre de Mical. Ela morreu com o ventre seco, sem gerar, porque tentou roubar a alegria de um adorador. Se alegre em Deus nesta noite, irmãos. Você tem motivo de sobra para se alegrar. Você está vivo, se alimentou, está bonito, perfumado, vestido. Pastor, mas eu tenho contas para pagar. Claro que você tem, todos nós temos. Faz parte da vida. Pastor, mas eu tenho um problema. Claro, todo mundo tem, faz parte da vida. Mas há um Deus que vela pela sua vida e que te dá motivo de sobra para você se alegrar na presença dele. Oh, aleluia! Mude o seu olhar, dê atenção às coisas simples da vida e se alegre na presença do Senhor, porque você está perto de Deus e Deus está perto de você. Perceba essa distância. Aleluia! Fique de pé. Eu sei que Deus está aqui. Oh, presta atenção. Você que entrou aqui achando que não tem motivo mais para ser crente, por causa das lutas da vida. A você é o bichão, é a bichona que tem mais luta do que todo mundo. Toma jeito. Se aprume. Deus pagou um preço tão alto pela sua vida. Ah, pastor, porque o senhor não sabe minha luta, para mim não tem jeito mais não, eu vou abandonar tudo, vou deixar tudo. E você vai para onde, bonitão, bonitona? Você vai para onde? Larga Jesus, você vai para onde? Qual o lugar que você tem para ir? Curve a sua cabeça, dobre os seus joelhos. E perceba a presença de Deus na sua vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Se alegre. Oh, aleluia! Aleluia! Feche os seus olhos. Deixa Deus falar com você nesta noite. Feche seus olhos. Isso. Através do louvor, através da oração. Deixa Deus falar com você. Vale a pena. Vale a pena. Deixa. Feche os seus olhos. Vale a pena estar na presença de Deus. Sinta a presença dEle.
Senhor está aqui nesta noite. Você precisa sentir a presença dele. Eu só quero estar onde tu estás. Todo tempo em tua presença. Longe eu não quero te adorar. Leva-me aonde está. Eu só quero estar onde tu está. É na presença de Deus. Morar contigo eternamente. De longe eu não quero te adorar. É de pertinho, pertinho. Leva-me aonde está. Cante, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeados por tua glória, em tua presença. Eu desejo sempre estar. Só quero estar em ti. Oh meu Deus, tu és minha força e minha canção. Quando fraco em tua presença, me sustenta com tuas mãos. Aleluia. Você pode profetizar para o seu irmão nesta noite? Com todo respeito. Você vai dizer para ele assim: estou sentindo desejo de pedir que vocês façam isso. Você vai pegar na mão dele e dizer assim, ó: Deus nunca te abandonou. Não desista dele, porque ele não desistiu de você. Oh meu Deus, tu és minha força e minha canção. Quando fraco em tua presença, me sustenta com tuas mãos. Amém? Pegue a oferta do Senhor, pegue o dízimo do Senhor. O presbítero, nosso irmão Fábio, vai estar fazendo esta oração agora. E você, irmãos, vai ter a oportunidade de honrar a Deus, adorar a Deus, servir ao Senhor, quebrar em você a avareza, glorificar o nome do Senhor, toda vez que nós ofertamos e devolvemos o dízimo. E você que está nos acompanhando também por esse canal, você pode fazer a sua oferta. Aqui no meu lado direito ou no meu lado esquerdo tem um QR Code, você vai escanear e fazer a sua oferta também. E Deus vai estar te abençoando. Amém, meus irmãos? Pega a oferta do Senhor, dízimo do Senhor. O presbítero Fábio vai orar. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar mais uma vez os teus filhos, aqueles que irão ofertar e que irão dizimar nessa noite. Amado Deus, que a tua mão poderosa estenda sobre eles, Senhor, fazendo com que a multiplicação chegue na sua casa, que ele possa, Senhor, alcançar as bênçãos, ó Deus, que já está determinada sobre a sua vida, e na medida que eles aplicarem a sua fé, Senhor, mediante o dizimar e o ofertar nesta noite, ó Deus, que toda maldição seja desfeita, que toda enfermidade seja repreendida. Eu te louvo, Senhor, por essas coisas, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Assentai-vos, você que vai pedir aqui o presbítero, nosso irmão Custódio, e o presbítero, nosso irmão Joildo, que desça para abençoar os irmãos. Você que vai ofertar e devolver o dízimo, vai sair do seu lugar e trazê-lo nesta noite. Tá bom? No 3, 1, 2, 3, vai! Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabem que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Meus irmãos, os diáconos auxiliares da igreja, você que está nos acompanhando, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus negócios, e até a próxima, se Deus permitir. Deus abençoe.